Está conosco no estúdio de Brasília, de novo, Leonardo Barreto, diretor da Vector Research e cientista político. Muito bem-vindo, Léo. Obrigado, Caio. Prazer estar com vocês. Prazer é nosso. E lá do Rio, o professor Gustavo Sampaio, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense. Bem-vindo, professor. Boa noite, Caio. Boa noite a todas e a todos. Boa noite. E aqui, meus amigos, parceiros todo dia, Thaís Herédia e o Daniel Hittner, diretor de Brasília. Bom, gente, vamos antes dar uma olhada ali, um compilado ali dessa decisão do ministro Dias Toffoli, né, que determinou logo cedo a anulação das provas obtidas no acordo de leniência da Odebrecht, né, que acabou desencadeando uma série de providências ali em diversas instâncias e que, em último caso, podem levar à anulação de ações da Operação Lava Jato. A reportagem é de Marina Demore. Estádio Antônio Aranda, Ciudad del Este. É aqui no Paraguai, às 7h30 da noite, que a corrida por uma vaga na Copa do Mundo de 2026 começa. Pessoal, houve um problema técnico aqui e agora a gente vai exibir a reportagem sobre a decisão do Dias Toffoli. É isso, né, Fernanda? Bom, tá bom. Daqui a pouco a gente exibe o VT e a gente vai começar com a análise. Professor Gustavo Sampaio, na sua leitura, decisão técnica ou política hoje do Dias Toffoli? Tivemos uma decisão técnica e teve também um perfil locuacional político. Do ponto de vista técnico, Caio, não há dúvida que a decisão do ministro Dias Toffoli ela está em consonância com a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal, sobretudo por se tratar de uma reclamação. É importantíssimo dizer isso, Caio. Note que o Supremo Tribunal não estava, dessa feita, julgando um recurso extraordinário, ele como corte máxima da nação brasileira, acima de tudo uma instância recursal. Não. O Supremo Tribunal Federal foi provocado mediante reclamação, que é uma ação autônoma para se exigir providência da Corte quando algum tribunal inferior, quando algum juízo inferior, porventura, decide contra decisão já estabelecida e vinculante daquela Corte Suprema da Nação. E foi mediante reclamação que o Supremo Tribunal considerou que o julgamento feito dias antes, semanas antes e outras matérias já tinha asseverado a impossibilidade do acordo de leniência ser celebrado sem que houvesse abertura de vista plena aos advogados, sem que a defesa tivesse total acesso aos instrumentos e documentos juntados aos autos e sem que todos os rigores técnicos do procedimento fossem cumpridos. Foi com base nisso a decisão do ministro Dias Toffoli. Aproveitando, ele fez um obter dictum, ou como você disse muito bem, até no plural, fez menção política à prisão que teria sido política do presidente Lula e muitas outras considerações sobre a Operação Lava Jato. Então, essa decisão tem um duplo teor, o teor jurídico, técnico, processual e também o teor político. Ô, professor, só antes da gente analisar a tela mais politicamente, qual que é o impacto ali daqui em diante? Eu queria colocar na mesa a DPF, né, a 1051, né, que discute também os acordos de leniência no Supremo Tribunal Federal. De alguma maneira, essas duas vão dialogar. A decisão do ministro Dias Toffoli abre um precedente que poderá ser eventualmente utilizado quando o Supremo for julgar a DPF 1051, que trata justamente da revisão de todos os acordos de leniência? O Supremo Tribunal Federal ele já tem no seu sumulário o enunciado da súmula vinculante número 14, que diz exatamente que os advogados têm direito ao acesso pleno a todos os termos instrutórios, apuratórios feitos pela Polícia Judiciária ou pelo Poder Judiciário ao determinar investigações. Então, a decisão do ministro vem na consonância da jurisprudência da Corte e, juntando a outras decisões referentes a devido processo legal, eu acho que ela se assoma, Caio, a um conjunto de posicionamentos do tribunal que aí sim podem assomar esforços no sentido dos próximos julgamentos feitos pela Corte, inclusive esse que você menciona muito bem, da ADBF. Apenas é bom lembrar que, no plano prático, em relação às decisões judiciais anteriores, aos processos penais ainda em curso, cada magistrado vai ter que fazer uma análise, no caso concreto, em torno da extensão da incidência dessa decisão do Supremo Tribunal Federal para decidir
quais são as provas que podem valer e aquelas que não podem valer nos processos judiciais que estiverem sobre suas presidências respectivas. Léo Barreto, qual a sua leitura aí? Ali o Toffoli, ao fazer essas digressões ali sobre a política, o estado das coisas da Lava Jato, ele meio que blindou a decisão dele, de certa maneira, politicamente, porque agora, daqui em diante, quem for atacar a decisão do Toffoli estará também atacando a leitura de que tudo que aconteceu contra o presidente Lula na Lava Jato teve o viés político. Olha, Caio, já que o ministro Toffoli talvez tenha se excedido um pouquinho, né? Você usou o termo em latim aí para designar isso, eu vou tomar a licença de também poder me exceder um pouco, né? E talvez toda essa digressão que o ministro fez no voto tenha a ver também com a história de um ministro atormentado, né? Por toda a sua história com o PT, por ter sido ele o ministro que negou o direito de Lula de ir ao velório, né, do seu irmão, e que agora calha, né, de ser ele aquele que está com a pena para escrever a história nas mãos, e aí ele faz uma espécie de meia-culpa do judiciário, que talvez um psicólogo pudesse tratar disso melhor do que eu, mas talvez seja uma própria meia-culpa que ele também faz, né, de todo o processo, de toda a atuação dele nesse processo. Ponto. Acabou aqui a minha licença poética, né? Tirando isso, o que ele fez? Ele criou um marco, né, para fazer, sim, um processo de revisão de toda a história, e, segundo, criou um marco para que haja um processo responsabilização, revanchismo, enfim, algo que possa ser utilizado no debate político daqui em diante, né? Então, um voto nesse aspecto político muito importante, né? Porque não apenas quer criar ali uma marcação na história, não é? A gente sabe que esse é uma coisa que incomoda pessoalmente o presidente Lula, o PT, enfim, todos os seus participantes, e também um ponto de partida, né, para um processo de responsabilização / revanchismo, né, aos olhos daqueles que ainda assim dão suporte à Lava Jato. Pessoal, vamos, antes de continuar aqui com o Daniel, com a Thaís, com todo mundo, dar uma olhada assim. Agora o pessoal do Switcher aqui maravilhoso já vai encaminhar aí o VT para a gente, a reportagem sobre a decisão, daí a gente continua a análise. Vamos lá. A decisão atende a um pedido da defesa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo o magistrado, os métodos utilizados pela 13ª Vara Federal de Curitiba e pela Força-Tarefa da Lava Jato foram ilegais e devem ser investigados. Em seu despacho, Toffoli disse que a prisão de Lula, por exemplo, abre aspas, até poder-se-ia chamar de um dos maiores erros judiciários da história do país. Mas, na verdade, foi muito pior. Tratou-se de uma armação fruto de um projeto de poder de determinados agentes públicos em seu objetivo de conquista do Estado. Fecha aspas. O ministro afirmou ainda que, sob objetivos aparentemente corretos e necessários, mas sem respeito à verdade factual, os agentes públicos que atuaram na Lava Jato desrespeitaram o devido processo legal, descumpriram decisões judiciais superiores, subverteram provas, agiram com parcialidade e fora de sua esfera de competência. Diante da decisão, a Advocacia Geral da União anunciou que irá criar uma força-tarefa para apurar eventuais desvios de agentes públicos e promover a reparação dos danos causados por decisões da 13ª Vara de Curitiba. Já o ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que vai determinar que a Polícia Federal investigue o caso. Caberá à Polícia Federal, em atendimento à determinação do ministro Dias Toffoli, reexaminar o que ele descreve na decisão como ilegalidade, sobretudo aquelas referentes à ausência dos requisitos da cooperação jurídica internacional.
Toffoli também determinou que a 13ª Vara e o Ministério Público de Curitiba apresentem no prazo de 10 dias o conteúdo integral dos documentos relacionados ao acordo de leniência da Odebrecht, inclusive os recibos no exterior. Segundo apurou a CNN, a partir da chegada desse material, o próximo passo de Toffoli será o de considerar nula a leniência homologada em 2017. O Supremo já havia decidido em 2022 que as provas colhidas junto ao chamado Departamento de Propina da empreiteira eram nulas. A conclusão foi que o acordo foi firmado à margem da lei, prejudicando a cadeia de custódia e a preservação das provas. Fontes no governo e no mundo jurídico prevêem a anulação de pelo menos em parte das delações dos 70 executivos da empreiteira e de processos contra mais de 400 políticos. Também deve cair por terra o acordo fechado com o Ministério Público Federal, que prevê a devolução de mais de 3 bilhões de reais aos cofres públicos. Bom, o ex-procurador e ex-deputado Deltan Dallagnol, que liderava a força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, foi às redes sociais para dizer que, abre aspas, o maior erro da história do país não foi a condenação do Lula, mas a leniência do Supremo Tribunal Federal com a corrupção de Lula e de mais de 400 políticos delatados pelo Odebrecht. A anulação da condenação e do acordo fazem a corrupção compensar no Brasil. E se tudo foi inventado, de onde veio o dinheiro devolvido aos cofres públicos? E com a anulação do acordo, os 3 bilhões devolvidos ao povo serão agora entregues novamente aos corruptos? Os ladrões comemoram enquanto quem fez a lei valer é perseguido. Esse foi o tweet do Deltan Dallagnol. E já o senador Sérgio Moro, à época era o titular ali da 13ª Vara Federal de Curitiba, escreveu que, abre aspas, a corrupção nos governos do PT foi real. Criminosos confessaram e mais de 6 bilhões de reais foram recuperados para a Petrobras. Esse foi o trabalho da Lava Jato dentro da lei, com as decisões confirmadas durante anos pelos tribunais superiores. Os brasileiros viram, apoiaram e conhecem a verdade. Respeitamos as instituições e toda a nossa ação foi legal. Lutaremos no Senado pelo direito à verdade, pela integridade e pela democracia sempre. Daniel Rittner, só lembrando aqui que a gente procurou também a Odebrecht, que disse que não vai comentar a decisão. Daniel, eu achei bem interessante também o aspecto que o Leonardo Barreto estava colocando, a gente tratou um pouco disso mais cedo, das motivações do Toffoli, né? O Toffoli foi um ministro que se aproximou muito, no começo, pelo menos, do governo Bolsonaro. Brasília sabe disso, né? Que há um distanciamento do Lula com o Toffoli, né, nos últimos anos. Isso desde a decisão que o Leonardo cita, referente a uma decisão que o Toffoli tomou, salvo engano, impedindo o Lula de ir ao velório do neto. Brasília hoje viveu essa leitura política também, interpretando a decisão do Toffoli como uma tentativa também, ao ir além ali na leitura política, de tentar se reaproximar do Palácio do Planalto? Olha, Caio, tem gente que acha que ministro de Suprema Corte só tem que falar pelos autos, que não tem que dar entrevistas, que não tem que sinalizar opiniões sobre processos e sobre julgamentos, que não tem que fazer reuniões políticas. Tem gente que acha que isso é um problema. Mas o fato é que isso acontece no dia a dia de Brasília e tem ministros que o tempo todo se reúnem com parlamentares, com ministros, tem audiência com o presidente. E Dias Toffoli é um ministro do STF que tem origem no PT, que tinha plena confiança do presidente Lula nos seus primeiros mandatos e que, quando chega Jair Bolsonaro, se aproxima no sentido de ter uma interlocução. Eu mesmo, como jornalista, já fiz plantão no fim de semana na porta da casa de Toffoli, aqui em Brasília, em reunião no fim de semana em que ele recebia Jair Bolsonaro. E esse é um diálogo que pode ser plenamente republicano, ninguém está fazendo nenhuma colocação crítica a isso. Só que isso foi interpretado no PT como uma aproximação indevida. E é claro que deixou traumas no presidente, no seu círculo mais íntimo, o veto de Dias Toffoli, se eu não estou enganado,
a presença de Lula no enterro do irmão Vavá. Acho que não foi do neto, a gente pode tirar essa dúvida depois. Acho que foi no enterro de seu irmão Vavá. E aí eu me lembro de uma conversa que foi revelada pela colunista Mônica Bergamo no fim do ano passado, 17 de dezembro, quando ocorre a diplomação de Lula, que foi o primeiro encontro, pessoal, entre Dias Toffoli e Lula, depois de Lula ter saído da prisão. E, segundo a Mônica Bergamo, o Toffoli se aproxima nessa cerimônia e pede perdão a Lula, dizendo: eu nunca consigo mais dormir sem pensar nesse suposto erro. E Lula diz: depois a gente conversa, né? Depois a gente conversa com calma. Então, isso mostra que não dá para dissociar na leitura do mundo político. Isso não é tentar entrar na cabeça do Toffoli, não, a gente não faz juízo de valor, mas no mundo político foi impossível dissociar completamente a decisão hoje de pelo menos uma avenida liberada para que esse diálogo possa voltar a acontecer. Thaís? Até engasguei. Estou aprendendo muito hoje. Eu passei o dia brincando, né, que eu entendo tudo de juro e inflação, mas do sistema jurídico hoje foi uma faculdade conversando com juristas e querendo entender aqui as repercussões de tudo. Mas eu quero aproveitar a presença tanto do Léo quanto do professor Sampaio aqui. Nas minhas conversas hoje, as minhas perguntas foram muito mais voltadas do ponto de vista da institucionalidade e da percepção da institucionalidade do STF, né? A tinta carregada de Toffoli ao qualificar o que ele considerou uma injustiça histórica, a prisão de Lula e tudo mais, chamou muito a atenção. E o STF está no meio de um embate político, não é de agora, o país está fragmentado, né? Então há um receio de que essa decisão do Toffoli, independentemente das suas questões técnicas, ela aumente uma percepção de equívoco ou de personalismo do STF. Então, professor Sampaio, eu queria lhe ouvir, porque o senhor fez uma explicação muito interessante e técnica da decisão do Toffoli. Como é que o senhor imagina que a sociedade e o meio político em geral quais os elementos que a realidade oferece para a sociedade e a política em geral separar aquilo que é da política e aquilo que é técnico e fazer um julgamento correto sobre a decisão do STF, do Toffoli? Eu lamento dizer, Thaís, mas nos dias de hoje não há como fazer essa separação. Eu tenho dito sempre que me chamam a falar que é impossível, em relação a essas grandes decisões da Suprema Corte do Brasil, diferenciar a análise jurídica da análise política ou simplesmente separá-las. As coisas estão imbricadas, tem uma grande área de interseção. A Suprema Corte do Brasil, ela constitui um tribunal que recebeu da Constituição de 88 uma magnitude tal de competências judiciárias que ela acaba tendo um papel decisivo no prisma da política também. Por isso eu me assomo àqueles que defendem, o Daniel agora estava comentando sobre autocontenção ou não da postura do juiz. Eu me assomo àqueles que defendem que o juiz, na medida do possível, deve se conter em si, falar menos em público, discursar menos, expor-se menos, usar sempre que possível palavras mais suaves, naquela busca da virtude aristotélica do ponto de equilíbrio, sabe, Thaís? Porque deve vir do juiz suavidade. Na medida em que o magistrado toma uma postura um pouco mais incisiva, um pouco mais forte, isso acaba colocando o Poder Judiciário na arena da política, porque o intérprete da decisão judicial, quem é? Somos todos nós, são mais de 200 milhões de brasileiros. Todos nós hoje acompanhamos a vida do Poder Judiciário e cada cidadão é livre para fazer a interpretação que tiver. Então, vai bem se o juiz se contiver um pouco nas palavras para evitar uma interpretação equivocada e até para valorizar o conteúdo técnico, mandamental, jurídico, propriamente dito, da decisão judicial. Porque me parece, fazendo uma leitura da decisão do ministro Dias Toffoli de hoje, repito que foi em sede de uma reclamação, a reclamação 43.007 do Distrito Federal, que ele decidiu tecnicamente bem. De fato, havia vícios insanáveis na produção das provas na Operação Lava Jato e, devido ao processo legal, deve valer para todos.
contraditório, ampla defesa, justiça no processo tem que valer para todos, para que a decisão judicial seja legítima. Então, tecnicamente, a decisão foi boa. O ministro Toffoli, claro, seguindo até a jurisprudência da Corte, quis deixar esse recado de que a Operação Lava Jato errou, constituiu um verdadeiro teatro de exceções, tirou do páreo eleitoral de 2018 a maior liderança de centro-esquerda da América Latina, mudando a história do Brasil e a verdade. Os institutos de pesquisa diziam que se Lula houvesse sido candidato em 2018, que ele certamente teria vencido Jair Bolsonaro e o destino do Brasil teria sido completamente diverso. Me parece que o ministro Toffoli, preocupado com isso, fez essa exortação e quis demonstrar que havia vícios insanáveis imbuídos por razões políticas entre os mentores e executores da Operação Lava Jato. Mas, aí vem o mas, o porém, a todavia. Aí, Thaís, o problema é a repercussão disso. Será que não se vai utilizar o teor mais forte da carga da tinta dessa decisão judicial para dizer que ministros do Supremo Tribunal Federal agem politicamente? Por isso que o ideal é que a postura seja de conter um pouco as emoções, até para preservar mais a autoridade das decisões judiciais, que, em última análise, tem que ser sempre respeitada, porque o Poder Judiciário é o grande moderador da República. E dentro desse moderador, a cúpula do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, é fundamental para a manutenção da democracia, da autoridade da Constituição, tem sido assim. Então, a repercussão política, Thaís, é inevitável. Ô Leonardo, a gente vê vários fronts desse governo, quase que como uma agenda de governo, é sepultar a Lava Jato e justiça seja feita no governo Bolsonaro também, né? Porque as forças-tarefas da Lava Jato foram enterradas durante o governo Bolsonaro. Isso é importante a gente colocar. Agora, isso pega, vamos dizer assim, para o eleitor lavajatista, há um desprendimento do eleitor lavajatista com esse movimento todo que não é deste governo, Lula 3, é um movimento que começa no governo Bolsonaro, de deslegitimar, enfim, ele causa um efeito. O sujeito que acreditava na Lava Jato passa a olhar a Lava Jato com dubiedade. O sujeito que votava num candidato lavajatista começa a olhar, poxa, esse discurso lavajatista aí não pega, eleitoralmente falando? Olha, eu lembro que o discurso de posse do Arthur Lira, né, no seu segundo mandato ali da Câmara, foi um discurso basicamente anti-lavajatista, né? Ele dizia o seguinte, olha, a Lava Jato criminalizou a política, afastou muitos políticos, né, muitos deputados, muitos senadores, de espaços de poder, como, por exemplo, o comando de estatais, de empresas públicas, etc. E ali ele falava, né, sobre a necessidade de uma volta por cima da política. Só que essa volta por cima da política, ela viria exatamente com a reocupação, né, de lugares, né, de postos, enfim, que os políticos deixaram de ocupar após a Operação Lava Jato, né? Eu acho que isso gera uma situação de prejuízo de imagem para todos os poderes constituídos, né? Enfim, a gente tem, claro, uma reação muito estranha, né, do Moro, enfim, do Dallagnol, passando para essa via da política. A gente tem o próprio STF virando voto em relação às questões da Lava Jato em função de áudios hackeados, né, ou mensagens hackeadas de ministros. A gente termina com essa decisão muito emotiva, né, quase fazendo uma meia-culpa do Dias Toffoli. Então, assim, a gente não tem nada certo aqui nesse processo, né? Enfim, é um conjunto de eventos, como a gente estava discutindo mais cedo, de consequências imprevisíveis, né? A gente sabe se a Petrobras vai ter que devolver o dinheiro repatriado, né? As empresas que entraram em acordos de leniência vão conseguir parar de pagar os seus... Vai ter que haver indenização, o Moro vai ter que pagar alguma indenização para o presidente Lula. Então, assim, gerou uma grande bagunça institucional que, do ponto de vista
A gente pode analisar do ponto de vista do PT, do Bolsonaro, procurando vencedores e perdedores, mas no final das contas, né, o prejuízo é geral. Eu acho que há um grande descrédito da atuação das instituições e é muito difícil, né, achar alguém que realmente tenha saído sem ferimentos de todo esse incêndio, né, que vem no Brasil desde a Operação Lava Jato. Tá bem, só para esclarecer, a gente checou aqui, de fato o Toffoli ele demorou para decidir autorizar o Lula preso aí no enterro do irmão, não se tratava do Neto. O do Neto ele foi. Isso. Que foi depois. Agora estou lembrando também O do Neto ele foi, ele não pôde ir no do irmão. Sim, pessoal, a gente vai fazer um break rápido aqui e depois a gente volta com este mesmo assunto. Até já.